Sou o professor Robson Macedo. Hoje nós iremos estudar sobre a arte egípcia e grega. A arte egípcia nasceu aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo e ela está ligada, conectada a todo um processo religioso, uma religiosidade sempre conectada com toda a atmosfera da arte, porque todas as suas arquiteturas, monumentos, manifestações, temas, está relacionada sempre a essa espiritualidade metafísica, religiosa, interiores de templos, peças, objetos, cerimônias fúnebres ou cerimônias de inserção com uma forte representatividade, essa arte egípcia conectada com esse ambiente metafísico. E isto porque os egípcios, em sua história, eles acreditam e acreditavam fortemente nessa imortalidade do corpo, nesta imortalidade da alma. E se o corpo fosse um corpo profano, depravado, essa alma ela teria consequências eternas. E por isso que ocorre aquele ritual de mumificação, as múmias do Egito, que são seus faraós. E ali tem um significado de proteção eterna daquele ser, daquele corpo, daquele objeto detentor dessa alma. Então vamos discorrer agora sobre essa arte propriamente dita. Começando pela pintura. Os faraós contratavam artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, dos templos, dos palácios, templos propriamente dito, para pintar nas paredes dos templos, das pirâmides, que no futuro viriam a ser seus túmulos. Essas pinturas sempre detalhavam a vida, a forma espirituosa em que eles se colocavam dentro da comunidade egípcia. E essa sociedade egípcia, a arte era um processo padronizado. Não existia espaço para uma criatividade, para um processo independente e autônomo. Existia um padrão, uma coerência em que todos teriam que ser na mesma forma ou no mesmo direcionamento na questão artística. E por isso que essa palavra arte anônima surgiu desde os egípcios antigos. Porque o mais importante era a perfeita realização técnica. Não importava quem fosse o artista. O artista era segundo plano, era secundário. A obra era que era primária. Porque o faraó teria que ser o destaque primordial. Esse que teria que aparecer nas obras e nos desenvolvimentos artísticos do Egito. As tintas que eram extraídas nessa pintura era do processo da natureza que ali se encontrava. E essas cores, elas tinham significados importantes que perduram até hoje, que se encontra simbolicamente até os dias de hoje. A cor preta é associada à noite e à morte. Eles extraíam essa cor do carvão, da madeira carbonizada, ou de um produto da época do deserto, que é quimicamente conhecido como óxido de magnésio, que se encontra no deserto do Sinai. A cor branca, que representa a pureza e a verdade, extraída de cal, calcário, gesso. A cor vermelha representa a energia, a sexualidade, e era encontrada dentro do deserto do Egito Antigo em substâncias da região chamadas ocres. A cor amarela é associada à eternidade. É extraída do óxido de ferro hidratado com um trabalho da época chamado limonite. A cor verde representa a regeneração e a vida. É obtida também do deserto do Sinai, do mineral chamado malequita. A cor azul é associada ao rio Nilo, a riqueza do Mediterrâneo, a riqueza do deserto, a riqueza do Egito Antigo. Faz menção aos céus. É extraído do carbonato de cobre. Então, essas cores, elas permanecem até hoje com estes significados. Algumas normas, como eu falei, esses padrões, era regido
orientado que a pintura não pudesse ter sombras, existia a ausência das dimensões, ou seja, não existia esse formato geométricos espaciais. As cores eram bem convencionais, claras, didáticas. As esculturas egípcias traz uma informação enorme de técnicas e formas artísticas que enriquece até hoje os grandes criadores da arte. Sabemos que a maior parte das esculturas do Egito antigo é representada por faraós, por deuses. As esculturas faraônicas sempre é na mesma posição. Os deuses eram sempre de forma frontal, ou seja, os deuses tinham que ser representados sempre de frente para a comunidade. E daí surge as esfinges egípcia, corpo de leão, que representa a força, a cabeça humana simboliza a sabedoria, e elas, sem dúvida, são as mais conhecidas e famosas no mundo. Sempre essas esfinges são colocadas nas entradas dos templos, com o intuito sempre de afastar a ideia dos maus espíritos. Essa arquitetura egípcia reflete sempre a solidez, a durabilidade, e elas trazem essa magnitude de poder, e isto era representada em todos os povos antigos como o Egito, lugar do poder. As pirâmides do Egito são obras arquitetônicas de um poderio gigantesco, de uma representação de força, de poder. Elas se encontram na região de Geyser, túmulos de grandes personagens do Egito, conhecida como os faraós, aqueles que governavam, que mandavam politicamente na sociedade egípcia antiga. Os faraós são considerados como deuses. Essas pirâmides, como triângulos, elas são consideradas como a ligação de Deus e o faraó. A base representa o faraó, a ponta da pirâmide representa a conectividade com Deus. Até hoje, dentro das pirâmides, existem coisas ainda a serem descobertas e muitos questionamentos em relação a essas construções, por na época não ter a tecnologia que nós conhecemos hoje, e essas pirâmides foram construídas por mãos humanas, e por isso que muitos mistérios rodeiam a história das pirâmides de Geyser. Nessas pirâmides foram encontradas pinturas realistas em madeira. No Cairo, região do Egito, foram encontradas muitas múmias com retratos pintados. Permanecendo ainda dentro desse caminhar histórico da arte relacionada a essa arte antiga dos egípcios, nós entraremos dentro do conhecimento da arte dos gregos. Essa Grécia antiga, o povo helenístico, a arte grega que abarca, que abraça uma mitologia muito forte e uma manifestação artística sistematizada, organizada, uma filosofia, uma ética, um padrão de pensamento na civilização. Um povo em que desenvolvia uma manifestação artística mais livre, mais criativa, mais autônoma, mesmo com seus rituais, com a ideia dos reis, com os sacerdotes. Mas essa arte ela foi de uma forma que influenciou uma geração até hoje. Então vamos falar algumas características dessa arte grega, essa arte helenística. Eles são destaques na pintura, na arquitetura, nas esculturas, e alguns pontos são destacados. Simetria, que é o processo da organização e da metragem perfeita. Perfeição, pensando sempre neste processo de contornos. As obras são realizadas através de modelos vivos. Eles fazem menção na questão funerária, doméstica e na religiosidade. Os valores humanos, eles trabalham com a ética, a moral. 3 pontos importantes na construção de uma sociedade, de uma civilização: a arte como expressão da alma, a ginástica como preparo do corpo e a aritmética como desenvolvimento da mente. Todas as esculturas e as pinturas são pessoas belas, contornos belos, contornos bem feitos, uma desenvoltura com traçados
e detalhes para chamar a atenção, trazendo essa estética e esse aperfeiçoamento do homem, do ser. As pinturas gregas é uma arte desenvolvida em cerâmica, nas grandes construções em paredes, vasos, peças, objetos bem decorativos, lugares de mantimento e de guarda, que ali se encontrava o vinho, o azeite, que é a riqueza do povo antigo. Essas pinturas, elas mostram a harmonia, vigorosidade, que é essa força, essa energia. As características e os simbolismos eram sempre trazidas do mesmo pensamento do Egito Antigo. A arquitetura grega, com seus grandes templos erguidos para prestação de culto, com suas colunas, com sua organização métrica, conhecida por simetria, grandes praças, que era algo importante na Grécia Antiga, conhecida como polis grega, por ser um pequeno território que é o ponto mais alto da região. Ali se construía esse templo. Era um local de peregrinação do povo. Outro ponto importante é conhecido como Acrópolis de Atenas, Colosso de Rhodes, a estátua de Zeus, Farol de Alexandria e o templo de Ártemis. As esculturas gregas sempre manifestando os seus deuses e os atletas, com perfeição, com detalhes, com essa acentuação de traçados do corpo. Eles tinham a necessidade de retratar movimentos. Eram feitos de mármores, com o tempo passou a ser feito de bronze. Os gregos são conhecidos pelos seus anfiteatros, pelos seus teatros, seus palcos de apresentações. Desde o culto do deus Dionísio, conhecido como deus Baco, com o grande representante Téspis, que fez essa encenação do deus em um pequeno palco. A partir deste momento, a ideia do teatro, a ideia das máscaras, o processo da interpretação, o ambiente da dramaturgia, ele surgiu. Os gregos aproveitaram o máximo, sempre pensando na acústica, na desenvoltura do som, como era que se propagava a ideia do som na interpretação, de que posição ficava o palco, de que lado ficava o local do público, da plateia. Tudo isso era calculado para uma projeção melhor na hora da declamação ou da interpretação sonora. Na época não se pensava essa ideia de som, aparelho, tecnologia, eletricidade, e sim era o próprio som acústico do ser humano sendo exposto ao ar livre. E este pensar da posição era necessário e importante. Com o tempo surgiu essa cultura da greco-romana, e a história diz que os romanos tentaram imitar os gregos, principalmente na questão organizacional política. E como a história sempre ela traz essa guinada, essa clareza dos grandes poderios, o egípcio, que era essa força maior e se representava através das suas esfinges e pirâmides. Depois a Grécia tomou de conta e começou a ter o poder por seus templos e arquiteturas enormes. Depois a Roma se torna essa senhora do mundo. Podemos ter uma noção, uma pequena contribuição de um conhecimento sobre essa arte egípcia e essa arte grega. Na próxima aula nós vamos dialogar, conversar um pouco sobre essa arte romana, esse início greco-romano e a arte romana. Sou o professor Robson Macedo e para mim é sempre uma honra poder compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.